Muito bem, hoje nós continuaremos o nosso estudo. Na semana passada foi como posso dizer, um jorrar de textos bíblicos, mas foi proposital. A minha intenção era de trazer para vocês o máximo de referências bíblicas, mostrando que, desde o livro do Gênesis, o Senhor Jesus, ele está envolvido na redenção humana. Desde o livro do Gênesis, e passando assim por todos os textos da palavra do Senhor, mostrando que Jesus é o Cristo e que ele veio conforme ele mesmo prometeu desde o Antigo Testamento, né? E hoje nós vamos continuar este assunto respondendo uma pergunta muito importante. O que faz com que uma pessoa seja nova? O tema é nova criatura, né? O Evangelho, ele não vem fazer a pessoa ser boa. Essa é uma proposta das religiões. Vai tornar a pessoa melhor, não é assim? Fulano de tal começou a ir na igreja, então ele passou a ser uma pessoa melhor. Só que nós sabemos muito bem que o Evangelho ele é mais profundo. Ele não veio para fazer pessoas boas. Jesus ele entregou a sua vida para nos fazer novas criaturas. Novas criaturas. Então eu quero começar com um texto bíblico muito conhecido. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios 5, versículo 17. Esse texto que nós já decoramos, conhecemos ele muito bem. Ele deve fazer aí um som, uma trilha sonora muito boa nos seus ouvidos e coração. Diz assim, vamos ler juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha só a verdade bíblica. E assim, se alguém está em Cristo, a condição é essa, em Cristo. Estar em Cristo não é estar numa religião, não é estar em uma novidade, estar numa filosofia nova, estar numa obra de caridade, engajado num fazer de coisas boas, esse tipo de coisa. A condição é estar em Cristo. E estar em Cristo, gente, é algo que o próprio Cristo nos concede na fé que Ele nos dá. Crer em Jesus, como diz a Escritura, nos leva a essa verdade que é estar em Cristo. E então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Esse assunto é importantíssimo, porque todo o crente, ele deixou o seu velho modo de ser, a sua vida pregressa, seu passado, aquilo que ele fazia, o que ele era antes de conhecer a Cristo Jesus, se foi. Não tem como isso vir contar como peso sobre a vida dele, mas porque Jesus ele veio precisamente para isso, para colocar um basta na nossa vida. O nosso passado não pode nos dominar mais, as nossas práticas antigas não têm mais este poder, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Nós somos lavados no sangue de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo fala, as coisas antigas já passaram. Parece redundância isso, né? As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então, ninguém tem autoridade para trazer
para você o que você fez no seu passado, se você é uma pessoa que crê em Jesus, se você é uma pessoa que crê em Jesus segundo a palavra de Deus, se você recebe a mensagem de Jesus, isso acabou na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. O inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, ele é sujo. E ele joga nas vistas, na cara de qualquer pessoa o que ela fez no passado. Qualquer pessoa movida pelo inimigo age dessa forma também. Ela acusa os outros. Ela joga o passado diante do rosto dessa pessoa. Mas a verdade do Evangelho é: isso não tem mais poder sobre a sua vida. Jesus resolveu isso na cruz. Então, saiba lidar com as acusações que Satanás faz a respeito do seu passado. Como que nós tratamos isso? Jesus resolveu na cruz do Calvário: eu não tenho que carregar mais o peso da minha vida pregressa. Posto isso, sabendo que o Senhor veio para uma realidade, nos trazer uma nova vida, nós somos novas criaturas, a pergunta é essa: o que acontece que nos faz novos, né? Já disse aqui que é sobre crer em Jesus e receber a mensagem do Senhor Jesus. Eu quero agora viajar com vocês em alguns textos bíblicos. Vocês vão ficar bons de Bíblia, folheando a Bíblia. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 21. Evangelho de Mateus, o capítulo 21. Há uma parábola que Jesus contou, que ela responde um tema muito importante na nossa vida. O Evangelho, ele exige da pessoa arrependimento. Na verdade, a mensagem do Evangelho, ela começa com a palavra arrependimento. Quando João Batista veio preparar o caminho do Senhor Jesus, ele veio antes de Jesus, pregando mensagem de arrependimento e batizando aqueles que se arrependiam. Quando Jesus começou o seu ministério, pregando arrependimento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, a igreja se levantou no mundo para pregar o Evangelho. E os apóstolos ali a partir de Atos, o capítulo 2 de Atos nos mostra isso, nós vamos ler daqui a pouco. Os apóstolos se levantaram quando as pessoas estavam caçoando deles, achando que eles estavam embriagados. Mas Pedro tomou a palavra ali e pregou o Evangelho para aquela multidão e incentivou eles para que eles se arrependessem. Então a primeira mensagem de João Batista, a mensagem de João Batista era arrependimento, a primeira mensagem de Jesus é arrependimento, a primeira mensagem da igreja é arrependimento. O apóstolo Paulo também, quando ele começou o seu ministério, pregava sobre arrependimento. Então, meus irmãos, o arrependimento não é assunto de ontem apenas, de quando nós decidimos seguir Jesus. Arrependimento é assunto que nós devemos ter definido no nosso dia a dia. O arrependimento, segundo o homem, é uma tristezazinha por algo errado que ele fez. Nada muda. A pessoa, ela vai a um local indevido, ela peca contra a santidade de Deus. Isso é um conceito importante para todos nós lembrarmos, que todo pecado é contra a santidade de Deus. Porque Deus está presente em todos os lugares. Todos os lugares. E a pessoa, ela acha que está escondida de Deus fazendo alguma coisa, e na verdade ela está afrontando a santidade do Senhor Deus. E ao pecar, depois que ela volta, ela cai em si do perigo que ela corre, e ela diz: estou arrependida. Mas a força do pecado leva a pessoa de volta a praticar as mesmas coisas. Então, nós vemos que isto não é um arrependimento genuíno. É próprio da natureza humana cair, ficar triste, cair de novo, ficar triste e assim por diante. O que é o arrependimento, então? Não é só tristeza, gente. É sim ficar triste e profundamente triste por ter feito algo contra a santidade de Deus, mas o arrependimento bíblico, ele é uma obra que o Espírito Santo realiza no nosso coração, levando-nos à profunda reflexão do nosso estado e a um desejo de mudança de vida.
E esse desejo nós podemos chamar de uma nova mentalidade. Nova mentalidade. Eu decido ter uma nova mentalidade a partir da obra do Espírito Santo no meu coração. O texto de Mateus 21, no versículo 28, Jesus conta a parábola dos 2 filhos, que é um ensinamento assim primaz do Senhor Jesus sobre o tema do arrependimento. Diz-nos o seguinte, Mateus 21, verso 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro disse, filho, vai quando hoje trabalhar na vinha. Ou seja, o pai está colocando os termos da sua vontade, do seu desejo para o seu filho. Ele respondeu, sim, Senhor, porém não foi. Ele disse, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Notem bem, o que é arrependimento segundo Jesus, gente? Não é dizer que vai apenas. É ir. É obedecer o Pai. O Evangelho, gente, não é somente dizer eu creio em Deus. O Evangelho não é somente desejar uma nova vida. O Evangelho é empreender todas as forças em fazer a vontade do Pai. E isso só é possível pela obra do Espírito Santo no nosso coração. Como saber se você é uma nova criatura? Se você é um discípulo de Jesus? Se a sua vida ela é permeada por isso aqui. Você tem desejo de conhecer a vontade do Pai. E você não diz apenas, é boa a tua vontade, eu vou, mas com as suas práticas você não obedece. Isto nos coloca diante de uma realidade muito importante. É perguntar, eu sou uma pessoa que dá frutos de arrependimento? Eu sou uma pessoa que prova que realmente vive fazendo a vontade de Deus? Porque o arrependimento segundo o homem é uma tristezazinha por algo que o frustrou em um dado momento. Mas o arrependimento segundo Jesus é fazer a vontade do Pai, não apenas por palavras, mas ir ao encontro do seu desejo. Posto isso, nós então chegamos a um estudo muito importante. É que João Batista, quando ele pregava, as pessoas ouvindo a mensagem do arrependimento, então, quando elas criam na mensagem de João Batista, na verdade do Evangelho, ele as batizava. O que é o batismo? O batismo é símbolo da nossa aliança com Deus. Humanamente falando, o que é a água na pele de alguém? Nada, né, gente? Nada. Mas é o que representa. É o que representa. Não é o ritual que realiza alguma coisa mística na cabeça, no corpo ou no coração da pessoa, porque a água ela é externa. Então, o que vale no ato do batismo? É o arrependimento genuíno, a fé bíblica e a obra de Deus na vida dessa pessoa. Eu vejo hoje em dia filas e filas de pessoas querendo se batizar, mas não estão certas de que Deus realizou algo dentro do coração delas. O Evangelho nos coloca numa realidade de verdade. Nós não brincamos com o Evangelho. Nós só fomos batizados e nos batizamos quando nós estamos crentes de que algo aconteceu.
E que algo é esse? Eu ouvi a mensagem do Evangelho que diz que eu sou pecador. E se eu não me arrepender, vou para o inferno. O homem natural ele tem que cair em si, nessa conclusão. O Evangelho disse para mim a má notícia, a pior notícia de todos os tempos. É que eu sou pecador e eu estou eternamente separado de Deus se eu não me arrepender, se eu não crer no Senhor Jesus. E então, quando a pessoa ouve a mensagem, ela se rende ao Senhor, ela se arrepende de fato, ela tem uma nova disposição de vida, de agora viver para Deus, viver fazendo a vontade de Deus, aí faz sentido ela dizer, desejo ser batizado. Deu para entender? Então vamos lá, alguns textos bíblicos que nós vamos estudar hoje. Primeiro, folheie sua Bíblia aí mais para frente, Mateus capítulo 28. Mateus 28. Versículo de número 18. Diz-nos o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que nós aprendemos aqui sobre batismo? É que Jesus, ele dá uma ordem. O batismo não é uma opção nossa. O batismo é um ato de obediência do discípulo. Jesus, prestes a voltar ao Pai, ele então tem um momento íntimo com os seus discípulos, e ele diz aos seus discípulos, o texto quando fala, falou-lhes, dizendo, é Jesus comunicando diretamente aos seus discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tenho todo o poder. O Cristo ressurreto tem todo o poder. Ide, portanto, nós temos um compromisso com Jesus de ir e pregar o Evangelho. E como que se dá isso? Pregar o Evangelho não é apenas abrir a boca e falar, mas é fazer discípulos de Jesus. Fazer discípulo de Jesus. Fazer discípulos de todas as nações. Como que Jesus fez discípulos? Você já se perguntou como foi isso? O Evangelho de João, capítulo 1, nos tece uma cena maravilhosa. É que André, o apóstolo, ele era discípulo de João Batista. Ele seguia João Batista. E num dado dia, João Batista viu Jesus vindo na sua direção. E então ele é movido pelo Espírito de Deus para fazer uma das declarações mais importantes de toda a história. Ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cordeirinhos, animais do Antigo Testamento, o sangue apenas cobria o pecado. Cobria. Mas ele quando vê Jesus, ele diz, é o Cordeiro de Deus que o sangue não cobre, remove o pecado. E André, ao ouvir isso de João Batista, passa a seguir Jesus. E ele então pergunta a Jesus, eu imagino Jesus andando e ele correndo atrás e perguntando, mestre, onde assistes? É o mesmo que dizer, qual é o teu endereço? E Jesus então diz para ele, vem e vê. E eles foram e passaram aquela tarde com Jesus. E André então, saindo dali, foi até seu irmão, Simão Pedro, e disse, achamos aquele que as Escrituras diziam a respeito. Achamos o Messias, era isso que ele queria dizer. O que é fazer discípulo? É isso, é eu seguindo Jesus, amando a Jesus, eu então envolvo demais pessoas que eu amo
para conhecer a verdade do Evangelho que somente em Jesus eu encontro, somente Jesus tem para nos revelar. E nos nossos dias é o maior desafio, né? Sim. Porque a gente está cada vez mais conectado digitalmente, né? Então, as pessoas confundem muito propagar versículos bíblicos, mensagens bíblicas, com discipular, com pregar. Uhum. Na verdade, cada vez menos as pessoas têm abertura para caminhar junto, né? Exato. As pessoas não querem muito essa intimidade. Né? Uhum. O discipulado é isso. É que eu estou caminhando, seguindo a Jesus. E eu vou à pessoa mais próxima minha, no caso, usando o exemplo de André, que vai até o seu irmão, né? Próximo a ele, e traz o irmão para conhecer a Cristo. Pode ser um amigo, pode ser quem quer que seja, mas o fato é, quem é discípulo de Jesus não deixa o outro à deriva. Ele vai querer que o outro também conheça aquele que é o caminho. Então, quando Jesus diz aqui, fazer discípulos de todas as nações, nós devemos lembrar disso, que o fazer discípulo não é, como a Tati disse, de apenas escrever versículos e mandar. É importante isso? Obviamente é importante nós divulgarmos a palavra de Deus, mas investir tempo em outra vida, isso é discipulado, gente. Isso é discipulado. É trazer o outro para a experiência que nós estamos tendo também com Jesus. E como que se dá isso aqui? O fazer discípulos, né? Já vimos que não é somente falar. O versículo 19 diz, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Qual é o batismo bíblico, gente? O batismo bíblico é esse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado por João Batista, você se lembra como foi? Ele foi até João Batista. E João Batista, ao batizar a Jesus, que é o Filho unigênito de Deus, viu o Espírito descer sobre ele como pomba e uma voz do céu dizendo, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Olha como é importante isso. Eu e você somos pecadores. Na nossa natureza não há bem algum. O que agrada ao Pai é Jesus, o Filho, que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu pelos nossos pecados. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro não podia ter mancha, o Cordeiro não podia ter defeito. Jesus não tinha pecado algum. Por isso que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, quando eu creio em Jesus, pela palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele passa a viver em mim por uma obra do seu Espírito. A Trindade está sempre envolvida na minha vida. Quando uma pessoa se batiza, quando eu aqui, pastor Davi, batizo uma pessoa perante a comunidade da fé, a nossa família cristã, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui de Olímpia, eu estou dizendo, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou dizendo que esta pessoa, a mensagem que toca o coração dela, que a move para estar aqui declarando a sua fé publicamente, é que ela crê no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. E esse Deus é que realizou esse milagre de salvação na vida dela. Esse é o batismo bíblico. Tem muitas seitas hoje em dia fazendo barulho em cima de batismo. Não perca teu tempo discutindo com eles. Fixe seus olhos aqui no que a Bíblia está dizendo. O batismo bíblico é esse. Quantidade de água, se é no rio, se é em tanque, isso não importa. Se é por aspersão, por imersão, nós, Igreja Presbiteriana, nós reconhecemos o batismo em igrejas que não subscrevem a mesma forma de batismo nossa. Por exemplo, nós temos irmãos aqui que vieram da Igreja Assembleia de Deus. Eles foram batizados por imersão, o corpo todo dentro d'água. Mas o que é importante? A profissão de fé dessa pessoa. Ela crê, como a Bíblia diz, crê. Ela crê que foi justificada pela fé
Ela crê que foi salva pelos méritos de Jesus e não por uma obra dela mesma, ou de algum profeta, ou de um livro sagrado. Porque a Congregação Cristã do Brasil, ela ensina que o batismo certo é o que acontece lá. Isso é estar no caminho. Ok? Igreja Adventista, ela prega o batismo por imersão também, mas que o fiel não caminha apenas com a Bíblia Sagrada. Ele tem que ler os escritos da profecia, que são os profetas fundadores da igreja. Em especial, Ellen White. Ok? Igreja Universal do Reino de Deus não batiza biblicamente e não é uma igreja evangélica. Igreja Presbiteriana do Brasil tem um documento a respeito disso. Uma pessoa que vem na Igreja Universal, ela precisa aprender as bases da fé cristã e se batizar biblicamente, porque o batismo não é para ter uma nova vida, para ter sucesso na vida, para ter casa nova, para ter emprego novo. O batismo é uma declaração pública de que algo espiritual aconteceu na minha vida. E o que foi? Eu era pecador e o Senhor Jesus me salvou, e porque eu criei no Senhor Jesus e na sua mensagem, eu estou unido a Jesus Cristo. Isso é um milagre espiritual. E eu tenho convicção disso pela fé. Pela fé. Eu me aproprio do que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu não preciso sentir a flor da pele. Então, dito isso, o versículo 19 nos afirma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20 diz o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Gente, discípulo de Jesus é uma pessoa ensinável. Discípulo de Jesus é alguém que gosta de aprender a palavra de Deus. Se você se reunir aqui na igreja ou com os irmãos e tiver um estudo bíblico e tudo que estiver sendo dito estiver de acordo com a palavra de Deus, a mensagem de Jesus, você confere que está na Bíblia, faz sentido com a mensagem do Evangelho de Jesus. Isto glorifica a Deus. Então a mensagem bíblica é ensino e você pode acatar. Isso glorifica a Deus, isso obedece ao mandamento de Jesus. Então, o que nós estamos aprendendo? É que o arrependimento, ele é a condição para a pessoa dizer, eu desejo me batizar. Porque eu era uma pessoa, eu vi pela fé o meu destino, se eu não acatasse a mensagem do Evangelho e eu não obedecesse a Jesus Cristo. E porque eu creio que tudo isso que está dito a respeito de nova criatura, eu sou, e eu estou preparado para publicamente dizer às pessoas, eu estou me batizando, assim como vocês se batizaram, eu faço parte da mesma família da fé que vocês são, porque o Espírito Santo realizou no meu coração o mesmo que realizou no de vocês. Por isso que é público. Deu para entender? Agora, vamos para um outro texto bíblico, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Você está em Mateus, folheia aí, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de João vem Atos. Capítulo 2. Primeiro eu vou colocar vocês no contexto da pregação de Pedro. Eles estavam orando no cenáculo, e enquanto eles estavam orando, eles estavam orando em obediência ao que Jesus ordenou. Jesus disse para eles ficarem juntos, orando, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo não é maluquice, não. O poder do Espírito Santo não é língua estranha. O poder do Espírito Santo não é sapateado, sair fora de si. O poder do Espírito Santo é uma capacidade que
o Senhor Deus, Espírito Santo, concede aos discípulos de Jesus, a quem crê no Senhor Jesus. Isso é importante dizer, porque uma pessoa que está numa seita ou que não crê no Evangelho segundo a Bíblia Sagrada, ela não se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você pode ver, ao longo da história da igreja, você não tem revestimento de poder em movimentos religiosos que usam o nome de Deus, mas que não honram o nome do Senhor. Agora, quem obedece à palavra de Deus e está ali unido em oração e tudo mais, como é o caso aqui dos apóstolos, eles foram capacitados pelo Espírito Santo para sair pregando o Evangelho. E essa chegada do Espírito Santo, ela foi impactante. Ela foi de modo assim sensível para que todos soubessem a promessa que Deus fez desde o Antigo Testamento de derramar do seu Espírito é verdade. E concedeu a eles capacidade de falar em idiomas que eles não falavam. Eles eram pescadores, eles eram homens rudes, eles eram homens simples e estavam orando. De repente eles passaram a falar em latim, passaram a falar em grego, passaram a falar na língua árabe, passaram a falar na língua persa. E todas as nações que estavam reunidas ali, cada um entendia no seu próprio idioma o que diz o texto? As maravilhas de Deus. Como eu disse, não se fala maluquice. Deus capacitou eles para falar em outro idioma, exaltando a Jesus Cristo. Há uma frase que o pastor John Piper usa, dizer que o ministério do Espírito Santo é um holofote que aponta para Jesus. Onde o Espírito Santo age, gente, o nome de Jesus é exaltado e o homem é diminuído. A glória não é para o homem, é para Jesus. E quando o Espírito Santo se derramou ali, então as pessoas afluíram, dizendo que eles estavam bêbados, e Pedro, então, aquele Pedro que negou a Jesus, que faltou fugir, que fugiu na verdade, né? Quando Jesus foi preso, ele correu com os demais. Ele agora, cheio do Espírito Santo, ele não foge. Ele se levanta com autoridade. E com ele, os 11 se levantam. Imagina essa cena. E ele então imposta a sua voz e passa a pregar para aquela multidão que está ali. E o que era a pregação dele? Jesus. E ele não teve medo de pregar. Você quer ver uma coisa? Olha só, o versículo 22, Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Eu grifei isso na minha Bíblia, gente. Eu grifei isso na minha Bíblia. Me arrepia quando eu leio. Ele diz, presta atenção nisto aqui que eu vou dizer a vocês. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o que, gente? O matastes, crucificando por mãos de iníquos. Agora olha aqui para mim. Qual a coragem desse homem? Ele está dizendo, Jesus o Nazareno, aprovado por Deus, e que vocês desaprovaram. Pouco importa se vocês desaprovaram ele. O importante é que Deus o aprovou desde os tempos eternos. E vocês desaprovaram ele a tal ponto de o crucificarem pelas mãos de gente iníqua, gente suja. Gente suja, vocês incitaram para colocar a mão naquele que é santo. Vocês o mataram. Aqui poderia acontecer uma coisa terrível, né? Que é da espada ser sacada da bainha e o sangue correr, porque a garganta de todo mundo aqui seria cortada. Mas quando ele prega com essa autoridade, apontando para Jesus, e o Evangelho mostra a condição do homem pecador,
que é ofender a Deus, então o apelo acontece. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Sabe o que significa essa palavra, compungiu-se-lhes o coração? O coração deles foi traspassado. Foi igual pegar uma lança e varar o coração de um lado no outro. Eles sentiram isso. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, a gente ouviu a nossa condição, o que nós fizemos com Jesus, nós cremos nele, e agora? Pedro respondeu: arrependei-vos. Viu a importância? Arrependei-vos. Não é apenas ficar triste pelo que vocês fizeram, mas é creia no Senhor, se entregue a este Senhor. Clame pela misericórdia de Deus, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que nós aprendemos aqui? É que o Senhor Deus é a pessoa que chama o pecador ao arrependimento. E este se entrega ao Senhor que trata do seu coração, e essa pessoa, quando ela tem a consciência gerada pelo Espírito Santo de quem é Jesus, o que ela fez contra Jesus nos seus pecados, ela clama pela misericórdia de Deus. Aqui eu vou colocar algo muito importante para vocês. Meus irmãos, qualquer pessoa que não recebe a Cristo, que não recebe a mensagem do Evangelho, ela está se posicionando juntamente com aqueles que crucificaram o Senhor Jesus. Só existem duas condições: ou eu recebo a graça que flui da cruz, ou então eu me coloco ao lado daqueles que dizem: crucifica ele. Não queremos ele vivo. Queremos permanecer nos nossos pecados. Caia sobre nós o sangue desse justo. Foi o que a multidão clamou quando decidiu crucificar a Jesus. Mas aqui nós aprendemos algo importante. É que o Senhor é quem chama pecadores ao arrependimento. Guardou isso? Isso está no versículo de número 39. É o Senhor que chama pecadores ao arrependimento. E pessoas arrependidas, elas então decidem ter uma nova vida. E a mensagem é: arrependei-vos e sejam batizados. Ou seja, deem testemunho público que vocês são nova criatura. Ok? E agora nós vamos para o nosso último texto, que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, versículo 26. Preste atenção nessa história. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse quem? O Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador,
Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Jesus é o centro da nossa pregação, gente. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês como? De todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. O homem viajou de Israel até a Etiópia, com o coração transbordante de alegria. Por quê? Porque ele entendeu a mensagem da Bíblia Sagrada, entendeu a mensagem do Evangelho, e aqui o texto é muito claro, dizendo que Filipe, no versículo 35, anunciou-lhe a Jesus. O verso 35 está dito isso. Agora, o versículo 36 nos diz que, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, ou seja, pregar a Jesus é levar a pessoa a compreender a necessidade de arrependimento e também dela professar publicamente através do batismo. Isto é fazer discípulos, gente. E aí, quando a pessoa entende, ela que é o batismo. Não precisa forçar. Ele disse: aqui tem água. Aqui tem água. E então eles pararam e ali ele deu testemunho público de que ele agora era um discípulo de Jesus. Ele agora era uma nova criatura. Foi o anúncio público deles. Na aula de hoje, eu expus para vocês uma coisa muito importante, que é a necessidade da nossa pregação ser focada na pessoa de Jesus, levando pessoas ao arrependimento, que é uma obra do Espírito Santo, e não parando aí, ensinando a importância do batismo. Ok?